Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos inseridos cada vez mais no mistério da Palavra Santa de Deus. Possamos acolher esse mistério que vem a nós, esse amor de Deus que deseja cada vez mais tomar conta das nossas vidas e que nós possamos fazer a experiência verdadeira de acolher a vontade de Deus em nossa existência. Vamos ouvir o Santo Evangelho, Marcos 3, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observaram para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse percurso que nós vamos fazendo em torno da Palavra de Deus, nós estamos meditando sobre esta ação que muitas vezes as pessoas têm, que nós podemos ter também, de ficar espreitando para ver o erro dos outros, para poder acusá-lo. Várias vezes no Evangelho nós vamos ouvir esta palavra dizer isso. As pessoas ficavam vendo o que Jesus fazia, as palavras que ele dizia, porque tinham desejo de colocar Jesus numa armadilha, de ter um motivo para acusá-lo. Então, muitas vezes, o encontro com a palavra, ou estar em um lugar que era para escutar a palavra, para celebrar a Deus, se tornou mesmo uma oportunidade de poder ficar espreitando, para poder perseguir, para poder fazer a experiência de criticar, de condenar, de achar um jeito de punir Jesus, né? E a gente sabe as consequências que isso teve, que foi justamente a consequência de Jesus ser injustamente incriminado porque amava, porque questionava a falta de amor, porque criticava a prática de uma religião que era apenas externa, mas que não tocava de verdade o coração, que tinha se distanciado daquele que era o projeto de Deus, que é o desejo de um louvor a Ele, a Deus, mas, sobretudo, pela preservação e promoção da dignidade, do bem do ser humano. Então, nós somos chamados a olhar para esta realidade, não tanto para criticar quem age assim, mas para, olhando para esta realidade, pensar em nós mesmos, que às vezes podemos ter também esta prática, e buscar viver uma religião que seja realmente religação, né? A palavra religião significa isto, religação, religar, né? Religação com Deus a partir de verdade da experiência de um amor verdadeiro e não uma prática religiosa que seja essa de ficar como fiscal para ver o que as outras pessoas estão fazendo de certo ou errado. Que nós busquemos viver a nossa prática religiosa na acolhida da vontade de Deus na nossa vida e que, se temos que nos dirigir aos outros, seja com palavras boas, com bons conselhos, corrigindo sim quando for necessário, mas nunca querendo julgar ou condenar as pessoas como estavam fazendo, desejosos de fazer com Jesus, né? Essa prática ela é totalmente contrária àquilo que é verdadeiramente a religião, que é essa ligação com Deus. Então, quando nós agimos para sermos fiscais, quando nós agimos para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, nós estamos indo contra esse projeto, porque ao invés de ligar ou de religar-nos a Deus, nós vamos nos distanciando dele, porque ele, sendo o Deus de amor, o Deus que está sempre conosco, ele deseja que as nossas ações sejam de promoção do bem,
de promoção da outra pessoa e não de julgamento ou de condenação da outra pessoa. Uma religião, uma prática religiosa que age para dividir, ela pode ser tudo, mas não religião de verdade, porque não liga a Deus, só distancia dele, e nós precisamos cada vez mais nos religar a ele. E Jesus continua a questionar a prática de uma religião que coloca a lei acima das pessoas, acima do bem das pessoas. Interessante que Jesus entra na sinagoga, como nós ouvimos no Evangelho, tem um homem com a mão seca, alguém que está com uma dificuldade, né, na vida, porque tem esta limitação na sua mão, e as pessoas que estão ali, alguns, né, eles estão olhando para ver se Jesus vai curar no dia de sábado. Então, para eles era muito mais importante a lei do que a pessoa. A prática fria da lei do que o bem da pessoa. E Jesus, antes de fazer a cura, ele questiona aqueles que estão ali, aqueles que estão julgando ele, que estão querendo colocá-lo numa situação difícil, mas todos, né? Porque todos nós estamos sujeitos à tentação do julgamento. Jesus então faz um questionamento a todos que estão ali. Vem cá, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ele, Jesus, não quer dizer que o sábado não tem valor. Não é isso. Ele quer sim dizer que o sábado tem valor na medida em que valoriza e que promove o ser humano, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem não pode se tornar escravo do sábado. Ele deve utilizar o sábado como na origem que Deus criou o sábado, o dia de descanso, para o bem do ser humano. Porque se a gente lembra, o homem e a mulher trabalhavam, quando escravos no Egito, todo dia, sem ter descanso. Então, o sábado é retomado, porque é o dia do descanso da criação. O povo lembra do sábado para justamente dizer: Deus descansou no sábado para nos convidar ao descanso e agora nós precisamos descansar. Nós não podemos trabalhar como escravos. E isso acontece justamente quando o povo está indo para a terra da libertação, para que, chegando na terra da liberdade, não se torne escravos do trabalho e não faça escravos. Não trate ninguém como escravo, mas que todos tenham a possibilidade de ter uma vida digna, trabalhe, mas que tenha um tempo precioso para descansar. Então, o sábado é dado para o homem e para a mulher, para que esses tenham a oportunidade de, trabalhando, ter um dia de descansar, justamente para terem vida, para terem saúde, para terem forças para poder continuar a vida. Então, ninguém pode se tornar escravo da lei, ninguém pode se tornar escravo do sábado, mas este e toda lei está de verdade destinado ao serviço, ao bem dos seres humanos. Este é um convite que o Senhor nos faz a guardar em nosso coração. E o sábado precisa ser, o sábado, domingo e todos os dias da vida, precisa ser de verdade um dia em que nós fazemos o bem, que nós produzimos a vida. Então a resposta de Jesus, que se é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer, sábado, domingo, todos os dias da semana, todos os momentos da nossa vida, é experiência do bem e deve ser oportunidade para que nós façamos o bem, colocamos em prática o amor verdadeiro que Deus ele tem por nós e deseja que nós vivamos e tenhamos para com os nossos irmãos e irmãs. Jesus cura o homem no dia de sábado, porque o sábado, sendo um dom do coração de Deus, é dia de fazer o bem. E assim como o sábado, e como todos os dias e todo o tempo que nos é dado, sendo dom de Deus para nós, é sempre oportunidade de fazermos o bem, de praticarmos concretamente o amor, que Deus nos amou e que nos convida a verdadeiramente amar. Que a graça amorosa de Deus continue a nos conduzir para sermos inteiramente integrados nele e que não sejamos juízes
dos outros, mas que possamos viver verdadeiramente o amor, que a nossa religião seja verdadeiramente a religião do amor, da acolhida e não do julgamento ou de ficar espreitando para ver o erro dos outros. Que nós nos liguemos cada vez mais a Deus pela prática do bem todos os dias e a cada dia das nossas vidas. E que venha a generosa bênção de Deus sobre nós, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, convido você no dia de amanhã a preparar, o copo com água para que a gente possa abençoar. Algumas pessoas pediram que a gente constantemente abençoasse a água, então amanhã providencie um copo no momento que você for ouvir a reflexão, para que a gente possa também pedir a bênção sobre a água. Fica com Deus, um abraço forte, Deus ilumine a sua vida.